Do Senhor, irmãos que já estão conectados conosco nesta manhã de sexta-feira, são 10 da manhã, horário de Bolívia, aqui na cidade de Huarne, em Santa Cruz de la Sierra. Estamos transmitindo o nosso culto online versão português. E nos dias segunda, quarta e sexta, nós temos a nossa transmissão em português, e nos dias terça, quinta, sábado e domingo, nós temos as nossas transmissões em espanhol. E hoje o nosso convidado de Portugal, pastor Eligê Lira, que vai compartilhar conosco a poderosa palavra de Deus. Mas antes disso, vamos começar assim. Pai amado, graças te damos, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por essa grande oportunidade. Tu nome seja glorificado, seja exaltado, desde agora e para todos sempre, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. É um prazer poder recebê-lo nesta manhã. Fale um pouco aí, em resumo, da sua trajetória cristã, que começou ali no bairro do Alvorada 1, né? Evangelizando, pregando, e hoje está do outro lado do Atlântico, em Travou. A nossa conexão. Voltou a nossa conexão, glória a Deus. Já, pastor, com o senhor, dê o seu resumo aí da sua vida, por favor. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor está, assim, nos concedendo. Obrigado, pastor Rony, por essa confiança, né, de poder nos credibilizar esse momento de fazer uma exposição da palavra de Deus e também contribuir de uma forma direta na questão de... Oh, Jesus. Individualidade. Eu fui chamado por Cristo em 94 e eu não esperava que Deus tivesse um projeto salvífico para a minha vida. E desde o momento em que eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, eu passei a dedicar a minha juventude, né, aplicando, né, a palavra de Deus, procurar exercer a minha chamada, que até então eu não conhecia, porque nos primeiros passos da minha caminhada da fé, eu imaginava que eu ia ser um cantor gospel, né? Que eu ia ser um cantor aí ungido de Cristo, e todas as vezes que eu passava a cantar, parecia uma coisa automática, né? As pessoas, algumas ficavam rindo, e eu percebia a rejeição, né, do meu cântico não sendo muito aceito. É claro que Deus é que aprova, mas eu percebi que ali não era a minha praia, propriamente dito. Mas, uma vez sendo orientado pelo meu pai na fé, ele disse: olha, tu quer saber a tua chamada de fato? Jejua e ora e lê bastante a Bíblia, que Deus vai revelar a tua vocação. E foi o que aconteceu. Numa noite, Deus me deu um sonho, e nesse sonho eu vi uma praça pública com uma multidão de pessoas, e via um jovem com muita ousadia e autoridade, com um paletó marrom, pregando a palavra de Deus com autoridade. E quando eu pedi a licença das pessoas para ver quem é que estava pregando, quando eu olhei, era eu que estava no meio da praça pública com uma Bíblia aberta, pregando a palavra de Deus. E desde aquele dia em diante, Deus ali confirmara que a minha chamada era para ser um ministro do Evangelho. E de lá para cá, Deus vinha trabalhando no meu coração, nas orações,
na leitura bíblica, nas campanhas, nas vigílias, nas consagrações. Deus sempre levantava alguém e dizia, olha, Deus vai te levantar no meio da tua família. Deus vai te levantar aí na igreja onde tu se congrega. E eu não acreditava, porque não falava bem, gaguejava, né? Enfim, eu não acreditava, né, que Deus tinha um projeto transcultural comigo. E de tanto eu insistir, persistir, acreditar, nasceu no meu coração uma chamada missionária. Foi quando eu tive a minha primeira experiência, o meu primeiro contato em campo missionário foi no interior do Amazonas, um interior chamado Barcelos, onde eu passei um ano como missionário, né? Onde ali tive experiência com tribo indígena, com pessoas que estavam ali precisando ouvir o evangelho, e graças a Deus nós fizemos um bom trabalho naquele município de Barcelos, ganhamos muitas almas lá, onde pastoreava e coordenava o pastor Salvador Florencio da Silva, que ainda hoje está pastoreando aquele campo do município de Barcelos, e ali foi uma porta de entrada para outros lugares que Deus nos levou, só que a chama não parou por aí. Voltamos à cidade de Manaus e realizamos outros trabalhos no leprosário, nos hospitais, em delegacias, em escolas, né? Em muitos outros lugares, nós fomos chamados por Cristo para evangelizar as pessoas. Foi quando um dia Deus começou a colocar no meu coração um desejo de realizar obras missionárias para o exterior. E eu compartilhava com os amigos ministeriais, tanto que no começo do meu ministério eu também presenciei, né, a conversão, né, do Rony Reis, que hoje é pastor-presidente aí na Bolívia, né? Ele se levantou de uma tal maneira, uma chama ardente para fazer a obra missionária, que em pouco tempo Deus tirou ele, né, dali de Manaus para outros campos missionários. Então foi assim, pastor Rony, nasceu esse desejo, essa chama ardente no meu coração de fazer a obra missionária, porque eu não fiquei parado. E Deus me trouxe hoje aqui, né, para o país da Europa, aqui em Portugal. Antes eu tinha passado em 2001 uma temporada ali na Suíça, e ali a chama ardeu mais no meu coração. Quando retorno ao Brasil, Deus falou, tu vai voltar para aquele país de língua portuguesa, mas eu te prepararei e te trarei de volta para cá, para esse continente chamado Europa. E hoje estou aqui, graças a Deus, realizando a obra do Senhor enquanto é dia, porque ninguém se pode trabalhar. Amém? Então, aí está, né, essa pequena introdução da minha chamada missionária, que está sendo muito por Deus ter me dado uma esposa maravilhosa, com 2 filhos, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor Rony. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. É muito bom saber essa trajetória, que há pessoas que não conhecem a história, ver a pessoa já lá do outro lado do Atlântico. Eu tive a oportunidade de pisar 2 vezes na Europa, na Bélgica, Espanha, França, Portugal. É impressionante. Estava com um convite já para pregar em Bruxelas, né, na Bélgica esse ano, mas devido à pandemia, tudo foi cancelado. E ia passar por Luxemburgo, por Holanda e Inglaterra. Mas eu creio que ainda vai se concretizar e, quem sabe, dar uma pequena raspada por Portugal, né? Para poder abraçar os amigos. Mas, pastor, é muito bom a gente ter esse momento para esclarecer a experiência, né, que nós vivemos aqui. Quando eu passei em Portugal, eu trouxe isso aqui comigo, que é de Portugal, né? Uma recordação. Estamos juntos. Mas, pastor, a partir de agora, eu deixo o púlpito virtual da Assembleia de Deus Tradicional ao seu comando. Eu vou sair de cena, tá certo? Só o senhor vai ficar online. Aí, no finalzinho, eu retorno de novo para a gente fazer as nossas conclusões. Deus lhe abençoe e lhe use poderosamente nessa manhã. Fique à vontade. Amém. Obrigado. Pai Senhor, pastor.
Aleluia. Louvado seja Deus. Eu queria, nessa tarde, como aqui em Portugal são 3h09, e no Brasil, no Amazonas, provavelmente lá é 10h09 da manhã ainda, eu queria aqui fazer a exposição da palavra de Deus no Velho Testamento. A gente sabe que a Bíblia, na sua totalidade, ela contém 1.189 capítulos e 31.173 versículos. A Bíblia, ela é uma biblioteca de 66 livros, né? Dividida em duas partes. O Velho Testamento, conhecido como a Velha Aliança, e o Novo Testamento, conhecido como a Nova Aliança. E nós sabemos que o Velho Testamento, conhecido como a Velha Aliança, ela foi escrita em hebraico. Que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A palavra poderosa aos nossos corações, aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, e o versículo de número 49 e 51, que diz assim, a palavra de Deus: E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu os filisteus na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-lhe da bainha e o matou e cortou-lhe ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram. Louvado seja Deus. É um texto muito forte. Os leitores da Bíblia, nós sabemos que essa personagem é muito conhecida por todos nós que amamos as Sagradas Escrituras. A gente sabe que Davi, ele foi um homem que se entregou de corpo, alma e espírito para Deus. Teve os seus momentos de fracassos, mas que mesmo com os seus momentos de fracasso na sua caminhada, ele reconheceu o seu erro e pôde construir a sua história de dignidade com o próprio Deus. Tanto que o próprio Deus chamou Davi de homem segundo o meu coração. Então, há momentos no campo de batalha que precisamos usar as nossas armas espirituais para a destruição das fortalezas do inimigo. E é isso que nós vamos tratar nessa tarde, sobre a guerra não acabou. Estamos num episódio de um texto bíblico que narra a história de um jovem que mas que não era muito valorizado do seu pai. É necessário nós conhecermos o período monárquico,
Meus irmãos, está travando um pouco a internet de lá de Portugal, mas nós vamos continuar em nome de Jesus. Tá, o pastor voltou agora. Amém. Pode continuar, pastor. Tinha caído, pastor? Pode continuar. Está travando aí com o senhor, mas pode continuar em nome de Jesus. Vai dar certo. Está travando aqui, né? Amém. Então, esse texto, ele é muito interessante, que a gente podemos tirar algumas lições para nossas vidas, para os dias atuais. Então, não há vitória sem conflitos, nem arco-íris sem nuvens e temporais. Se não houver adversário, não há batalha. Se não há batalha, não há vitória. Se não há vitória, não há coroa. Quer dizer, nós temos razões suficientes de sermos vitoriosos. Quem não se lembra do imperador romano, que era limitado, mortal, cheio de falha, mas que foi um conquistador nato, que foi um vitorioso de grandes batalhas? Quem não se lembra de César, que quando venceu grandes batalhas, ele foi aplaudido entrando no parlamento montado num cavalo branco, e todo mundo batendo palma para ele e homenageando ele como um grande conquistador, um grande vencedor de guerras, e ficou registrado no memorial dos livros históricos de grandes batalhas, uma frase que ele deixou se popularizar e se espalhou pelo mundo afora. Quando ele gritou em italiano, Vini, vindi, vinci, ele quis dizer, numa linguagem portuguesa, eu vi com os meus olhos e venci. Se Júlio César, cheio de falha, ele venceu com braço de carne muitos inimigos, agora imagine o nosso Messias, Jesus Cristo de Nazaré, que veio, que cresceu, que viveu e que morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus Cristo, ele é o único que tem o poder de dizer: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, não devemos nos enganar. Não erramos. De Deus não se pode se escarnecer, porque aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Deus é o Deus das guerras. Deus é o Deus das grandes batalhas que entrega para o seu povo. Eu me lembrei de um certo imperador também, chamado Flávio Augusto Juliano, conhecido pelos estudiosos das histórias dos imperadores como o apóstata, o último apóstata, né? que nasceu ali em Constantinopla, e foi um dos últimos imperadores do Império Pagão Romano. Aquele homem, ele assassinou muitos cristãos. Ele matou muitos servos de Deus que ali, em nome de Cristo, pregavam com autoridade. E ele fazia questão de matar os cristãos, e ele, com a sua espada para o céu, ele levantava e dizia: cadê tu, Galileu? Cadê tu, Galileu? Olha, nós estamos matando todos os teus seguidores. E a história conta que esse imperador Juliano, ele, em um campo de batalha, ele foi atingido por uma flecha. E a história conta que quando ele estava caindo no chão, ele olhou para o céu e gritou:
Tu venceste, Galileu, tu venceste essa batalha. Horrenda coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. Todos que já se levantaram contra o povo de Deus tiveram o seu fim totalmente triste. E esse texto que nós lemos diz que havia uma nação, um povo que perseguia muito os judeus na época de Davi, que era os filisteus. Era um povo pagão. Eles adoravam a vários deuses. Eu não sei se você está ouvindo, mas ele adorava vários deuses. O deus Dagon, o deus Astarote, o deus Baal Zebub, né? Esse deus Dagon, havia um templo lá dentro da cidade de Gaza. E todos iam adorar ele lá. Santuários em Asquelon, o templo em Ecrom. Então, essa nação era idólatra. E era um povo que perseguia muito os judeus. Perseguia muito o povo de Deus. Eles viveram no período dos juízes, durante a monarquia em Israel. A Bíblia diz que eles eram conhecidos como o povo do mar. Eles eram peritos em destruir os seus adversários quando a guerra era no mar. Os filisteus, se você não sabe. Então, os filisteus foram um povo que perseguia muito Israel. Tanto que o povo de Israel viveu um período teocrático, que é aquele governo que é estabelecido pelo próprio Deus, e quem dá as diretrizes e as regências e as lideranças era o próprio Deus. Só que o povo pediu do profeta Samuel que Deus trocasse esse governo, que era teocrático, para monárquico, porque as outras nações, todos tinham um representante humano, um rei. E eles chegaram com Samuel e disse: nós queremos um rei como as outras nações. Samuel disse: então eu vou orar a Deus, e se Deus me revelar, falar comigo, eu dou o veredito. E a Bíblia diz que Samuel foi orar a Deus, e Deus disse para Samuel: eu não quero dar um rei para eles, um homem, mas se eles quiserem, eu vou dar. Aí entra aquela vontade permissiva de Deus. É aquilo que Deus permite, mas que ele não quer que aconteça. Mas, por tanto pedirmos, por tanto querermos, por tanto insistirmos, Deus vai lá e concede, como aconteceu. O povo queria um rei, e Deus permitiu, mas que não era da sua vontade. Mas tem aquela vontade decretiva, em que Deus determinou, decretou, por mais que se levante o sistema, se levante a religião, se levante o homem, se levante os demônios, vai acontecer, queira os demônios ou não. Se Deus decretou, vai ter que acontecer. Então, foi preciso Deus levantar algumas pessoas e profetizar a destruição dessa nação, dos filisteus. Você sabia que o profeta Isaías, ele profetizou o julgamento dos filisteus pelos assírios? Está lá no livro de Isaías, capítulo 14. Se você estiver acompanhando, você pode abrir lá em Isaías 14, do verso 28 ao 32. Ali, Isaías, ele dá uma revelação forte que esse povo que perseguiu a família de Davi, que perseguiu o reinado de Saul, esse povo ia ser julgado. Deus ia julgar esse povo e ia usar uma nação forte para destruir os filisteus. O profeta Jeremias também teve uma importância fundamental.
sobre a destruição dos filisteus. Ele também foi um dos profetas que profetizou a destruição dos filisteus. Se você for lá em Jeremias 47, você vai ver que ali ele traz uma revelação profunda de que esses inimigos de Deus, em pouco tempo, eles iriam desaparecer da terra. Isso foi revelação de Isaías e de Jeremias. Só que Zacarias vai mais fundo. Zacarias, a Bíblia diz que ele revela que Deus iria exterminar para sempre esse inimigo de Deus. Zacarias 9, 5, 6. Pode ler lá. Que Zacarias profetiza que Deus iria exterminar o seu inimigo do seu povo para sempre. Então, tem inimigos nossos que Deus vai exterminar, que nunca mais vai aparecer no nosso caminho. Você pode estar passando, quem sabe, em uma guerra espiritual muito grande no teu trabalho, até mesmo dentro da igreja, dentro da sua casa, e esse seu inimigo não é físico, ele é espiritual. O teu inimigo é o demônio, o teu inimigo é o diabo, o teu inimigo está ali lutando contra você, mas haverá um dia que Deus vai destruir para sempre o inimigo da humanidade, que é o pecado e a morte, e o diabo. Queridos irmãos, o texto que nós lemos diz que ali uma batalha iria acontecer entre Davi e Golias. Quem era esse Golias? Era um filisteu. Esse filisteu era um jovem que tinha 1,92 m de altura. Ele era guerreiro desde a sua mocidade e ele carregava um título. Então, era uma responsabilidade, uma moral que ele tinha no meio da nação dos filisteus, que ele era conhecido como o campeão, que nunca tinha perdido uma guerra, que nunca tinha perdido uma batalha. Então, ele era respeitado. Praticamente 3 metros de altura. Então, o povo de Israel temeu quando ele, durante 40 dias, chamou para a guerra, para a batalha, alguém que ousasse lutar contra ele. Então, Golias insulta o povo de Deus. Tem alguém aí para lutar comigo? Irmãos, nós estamos vivendo num período difícil em toda a terra. Essa praga se alastrou de uma forma literal no globo todo. Porque tem, às vezes, alguma palavra que a gente escuta que parece que é envolvendo o planeta, mas às vezes é só uma localidade, certo? Porque quando Moisés ele leva, né, a ordem de Deus para Faraó libertar o povo do Egito, e ele não quis liberar, então Moisés começa a mostrar os sinais do poder de Deus, e veio as 10 pragas do Egito. Só que ali foi uma praga local, não foi uma praga nacional nem mundial. Agora, essa da pandemia, do coronavírus, é uma peste mundial. Não é uma questão de dizer, olha, essa peste está só na China, não, está em todos os lugares do mundo. Mas uma coisa é certa, a igreja vai vencer esse inimigo porque Deus está no comando desta igreja. Eu acredito que através das orações da igreja, do jejum da igreja, esse vírus vai ser batido, vai cair por terra. Esse vírus vai ser exterminado pelo poder que há no nome poderoso de Jesus Cristo. E esse vírus tem clamado no mundo inteiro. Tem alguém aí para me afrontar? Esse vírus está gritando assim, tem alguém aí para me desafiar? Tem alguém aí para me repreender? Tem alguém aí para me tirar dessas vidas que eu estou ceifando? Mas eu quero aqui, como ministro do Evangelho, como profeta de Deus, dizer
que tem sim alguém aqui que tem autoridade de Deus para mandar para o quinto dos infernos, ou para as profundezas das trevas, esse vírus, essa bactéria que não pertence ao homem. Deus nos deu autoridade, irmãos, para repreender toda sorte de doença e de enfermidade. Nós estamos em oração. Vai chegar um momento que Deus vai dizer, eu dou um basta hoje. Deus permite essas situações para despertar a igreja, para despertar o povo dele, que nós estamos em guerra. A igreja não pode baixar as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são espirituais e poderosas, para destruir as fortalezas do inimigo. Parece que essa história está se repetindo nos dias de hoje. Golias perguntando, tem alguém aí? É um inimigo afrontando a igreja. Essa peste é um inimigo afrontando a autoridade da igreja. Mas a igreja, ela não vai se curvar diante dessa peste. Tentaram parar os nossos cultos com essa praga. Mas o diabo não sabia que nós, dentro dos nossos lares, nós estávamos fazendo o nosso culto racional de adoração ao Senhor, nosso Deus, e nós vamos sair mais fortalecidos, mais corajosos, mais cheios do Espírito Santo. Então, quem são esses nossos inimigos hoje? LG, são as enfermidades. Essa peste que está hoje, né, afrontando a cada um dos seres humanos. Quem são esses inimigos hoje, LG? A falta de perdão. Ninguém tinha tempo para ninguém. O mundo estava numa correria do norte para o sul. Pais não tinham tempo com os filhos. Filhas não tinham tempo com os pais. Então, hoje, nós podemos entender que havia feridas na alma em muitas casas, em muitos lares. E essa peste surgiu para aglomerar todos os familiares num só lugar, embora um não gostasse do outro, mas estavam tudo no mesmo teto, para que em pouco tempo o Espírito Santo trabalhasse e liberasse o perdão. Esse inimigo chamado a falta de perdão foi derrotado, porque hoje nós podemos entender que muitos lares foram restaurados pelo poder do perdão. Esse inimigo caiu por terra. Qual é esse outro inimigo que tem entrado as mentiras e muitas outras coisas que a humanidade está começando a perceber que tem que vencer esses inimigos que nos perseguem todos os dias? Pessoas que entram hoje na igreja e perguntam, tem alguém aí com fé para me curar? Tem alguém aí com autoridade para me libertar das drogas, da bebida, da prostituição? Tem alguém aí com sabedoria para resolver os meus problemas sentimentais, conjugais e familiares? Aí a resposta da igreja é, tem alguém aqui que pode ser esperança para o teu problema. Tem alguém aqui que pode combater o teu inimigo. Louvado seja Deus. Golias desprezou Davi por ele ser um adolescente e ele achava que Davi não ia resultar em nada. Quantas das vezes nós também olhamos para o nosso adversário e dizemos, não, esse aí eu já venci. Às vezes, esses inimigos pequenos que nós não damos valor, são eles que muitas das vezes nos destroem. Nós precisamos combater os inimigos pequenos que a gente acha, não, isso aí não vai dar em nada, mas esse inimigo pequeno, ele vai crescendo, crescendo, crescendo a cada dia até nos destruir. Mas nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, esse inimigo, ele vai cair por terra, seja ele pequeno, seja ele grande, nós vamos combater através do jejum, da oração e da leitura da palavra. A Bíblia diz que Golias intimida Davi. Sou eu um cão para que tu vires
até mim com paus? Vem a mim e te darei a tua carne para as aves do céu e para as bestas do campo. Foi as palavras de Golias para Davi. Mas sabe o que foi que Davi falou para esse gigante? Tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor, Deus de Israel, a quem tu afronta. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, é interessante. Nós estamos como Davi. Estamos sendo afrontados todos os dias pelo nosso inimigo. Às vezes o inimigo está lá no trabalho, às vezes o inimigo está dentro da nossa casa, às vezes o inimigo está na escola, às vezes o inimigo está na rua, às vezes o inimigo está na igreja, e esse inimigo nos afronta dia e noite. Mas se nós estamos com fé em Deus, com fé na palavra, esse inimigo, ele pode contar os dias dele, que ele vai ser abatido pelo poder da fé em nome de Jesus Cristo. Só que esse inimigo era muito soberbo. Ele bate no peito e diz: eu sou filisteu. Vamos modificar essa palavra dele, que ele disse: não sou eu filisteu. Vamos atualizar essas palavras de Golias. Ele quis dizer o seguinte, nos nossos dias: não sou eu um americano? Correspondia nos nossos dias, hoje, não sou eu um russo? Não sou eu um alemão? Não sou eu um coreano? Um chinês? Mas ele teve surpresa. Que quem ele insultou era alguém que tinha fé em Deus e que estava disposto a jogar por terra aquele medo que o povo de Deus estava tendo. Quantos não estão ainda com medo desse coronavírus? É um inimigo invisível, mas que está ceifando muitas almas. Tem muitas pessoas que têm medo, né, de morrer. É natural, mas nós não podemos ter medo da morte. Nós temos que combater, nós temos que estar diante de Jesus Cristo em comunhão, e que se um dia a morte vier nos combater, nós estaremos preparados para dizer: Jesus, eu estou pronto a partir para a eternidade contigo. Então, queridos irmãos, esse texto nos chama muita atenção em que o inimigo de Davi foi preciso aparecer no seu caminho para que ele se destacasse na sua trajetória com Deus. O duelo naquele dia seria individual e não coletivo. Nós estamos vivendo num período em que o nosso inimigo é invisível e o nosso duelo aqui é individual. Nós temos que nos posicionar como igreja e combater esse inimigo, repreendendo toda hora em nome de Jesus Cristo. O inimigo de Davi era visível. Hoje, o nosso inimigo é invisível. Não se vence ele com as armas hoje carnais, mas se vence ele com as armas espirituais. Davi venceu o nosso inimigo pelo poder da palavra, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero aqui deixar essa palavra que Davi foi fundamental para
a ajudar o povo de Israel a sair daquela emboscada. Davi era um homem de caráter, estava pronto, acordava cedo para trabalhar no campo, para cuidar das ovelhas. Davi era um homem de caráter, ele era prevenido, fazia sempre atenção com as ovelhas que estavam sobre a sua responsabilidade. Davi era um homem de caráter, ele era trabalhador, realizava as tarefas com fidelidade e muita vigilância. Davi era um homem de caráter, porque ele era obediente, não fazia nada da sua cabeça. Ele fazia tudo aquilo que era aconselhado e orientado pelos seus pais. Davi era um homem de caráter, ele era amoroso, amava a sua profissão, ele fazia o melhor, ele se dedicava com todas as suas forças, porque ele sabia que ele tinha que fazer aquilo não para o homem, mas como se fosse para Deus. Davi era um homem de caráter, ele era corajoso, ele lutava em defesa das suas ovelhas, ele lutava em defesa dos bens do seu pai. Assim é a igreja. A igreja tem que estar todos os dias cedo aos pés de Cristo. Há um texto que diz: eu amo os que me amam, o que pela madrugada me buscam, me acharão. Prevenido. Vamos fazer atenção, vamos estar atentos, em total vigilância. A Bíblia diz, irmãos, que quando Golias desafia Saul e todo o seu exército e todo o povo de Israel, todo mundo entra em desespero. Aí o rei, ele baixa logo um decreto, ele faz ali promessas para todos que estavam ali. E a promessa que o rei Saul fez mexeu com toda a nação. O rei faz 3 promessas. A primeira promessa que o rei fez foi: quem vencer Vamos ter paciência, irmãos. a minha darei. Estamos tendo problema de conexão lá de Portugal, mas vai terminar já a mensagem. Nós vamos concluir em nome de Jesus. Já pode seguir, pode seguir. Tá bom. É que o meu filho tinha ligado a internet aqui, mas já desligou. Amém. Então, o rei Saul, ele fez 3 promessas para o povo de Israel. Quem destruir esse gigante, eu darei riqueza, isentarei de impostos e darei a minha filha para se casar. Os jovens, na época, ficaram animados. Quem não queria casar com a filha do rei? Quem não queria ser rico? Quem não queria pagar mais impostos? Só que, quando eles foram olhar o adversário, era maior do que eles. E eles diziam: jamais vou lutar com ele, eu vou perder a batalha. Muitas das vezes nós nos colocamos nessa situação. Às vezes nós olhamos para o problema e achamos que esse problema a gente nunca vai vencer. Foi que muitos acharam dessa forma naquela época. Mas Davi, ele não pensou como os demais. Ele disse: não, esse problema, quem vai vencer não é eu, é aquele que eu acredito, que tem todo o poder nos céus e na terra, o Deus Todo-Poderoso. E se nós tivermos essa fé de Davi, qualquer problema, por mais que seja grande, nós podemos vencer em nome de Jesus Cristo. Davi, ele se tornou perito.
no campo que ele trabalhava como pastor de ovelha. Davi se tornou conhecido pelos estudiosos como fundibulário, porque ele andava com uma baladeira, ele andava com uma funda, um cajado e 5 pedras tiradas do ribeiro, conhecido como pedra lisa, a pedra branca. E é interessante que essas 5 pedras, elas apontam para 5 nomes de Jesus Cristo no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz que Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nada é coincidência na Bíblia. Tudo tem um significado. Essas 5 pedras, pelos estudiosos, apontam para os 5 nomes que Jesus recebeu pelo profeta Isaías. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, Davi, ele viu que naquela ocasião, a pedra que ele teria que usar era o Deus forte. E foi quando ele pegou aquela pedrinha do Então, quem era Davi e quem era Golias? Davi era pequeno, Golias era grande. Davi era humilde, Golias era exaltado. Davi era vitorioso e Golias era derrotado. Queridos irmãos, já vou finalizar esta mensagem. A tipologia dos inimigos de Davi. O leão tipificava o diabo, está lá em 1 Pedro 5,8. O urso tipificava as paixões carnais, 1 Pedro 2,11. Golias tipificava o mundanismo, que está lá em 1 Pedro 2,15 e 17. Davi enfrentou esses 3 inimigos que ele venceu: o leão, o urso e Golias. Aí vai uma palavra para nós refletirmos. É preciso se levantar os inimigos contra nós, para nós termos história para contar. Se não se levanta o urso, o leão e Golias contra Davi, ele não teria história para contar para o rei e nem para as pessoas posteriores. Como é que ele ia chegar com o rei e dizer: olha, eu tenho experiência em guerra, em campo de batalha. Se ele não tivesse matado o urso e o leão, como é que ele ia ter autonomia? Como é que o rei ia dar credibilidade para ele? Tem momentos na nossa caminhada que a experiência pesa. Tem momentos na nossa caminhada que às vezes a labuta conta. Tem momentos na nossa caminhada que o suor do dia a dia, a dedicação, o amor pela obra de Deus, isso influencia. Então, Davi, ele colocou na mesa do rei, disse: olha, rei, estava eu cuidando das ovelhas do meu pai, quando veio um urso, veio um leão, e eu consegui matar eles, os inimigos das ovelhas. Então, o rei acreditou que Davi tinha fé em Deus. Davi tinha fé em Deus. Vou te falar uma coisa aqui. Há 3 tipos de resposta de Deus: o sim, o não e o espera. Você sabia, se você quiser acompanhar comigo, você sabia que lá no livro de 1 Crônica, no capítulo 14, do versículo 13 a 17, é isso que eu estou falando sobre as 3 respostas de Deus para o homem: sim, não e espera. Davi era acostumado a ir para a batalha e todas as vezes que ele orava, Deus dizia para Davi: sim, vai, que eu entregarei em tuas mãos os teus inimigos. Mas teve nesse texto que Deus disse para Davi: não vai, espera, porque eu vou fazer diferente.
Tu vai ter que esperar. Agora, imagine alguém que é acostumado sempre a ouvir um sim e recebe um espera de Deus, fica logo desesperado. Os soldados de Davi, que é conhecido como os valentes de Davi, ficaram em desespero. Já queriam pegar a espada e ir para a guerra e matar os seus inimigos. Mas ele diz, Davi, tu nunca falou para nós esperarmos, e por que agora? Davi fala para os seus conservos, seus soldados, Deus falou para eu esperar, que ele vai dar um sinal. E quando ele der o sinal, aí nós vamos partir para a guerra. Vamos usar uma linguagem aqui dos nossos dias. Deus quis falar para Davi o seguinte, tu tá vendo aquela árvore ali, Davi? Tô. Fica atrás daquela árvore com todos os teus soldados. Eu vou te dar um sinal. Quando tu vê um vento passar e balançar as árvores, quando tu vê um barulho como se fosse de muitos cavalos, Davi, é o sinal que eu estou dando para tu ir, porque os meus anjos vão na tua frente e vão derrotar. Aí Davi ficou lá com os soldados atrás da árvore. E os soldados, Davi, vão para a guerra. Não, Deus disse que vai dar um sinal. Deus disse que vai dar um sinal. E Davi aguardando o sinal de Deus. Quando, de repente, a árvore começou a se mexer. Um vento forte começou a tomar conta ali das folhas, dos galhos da árvore. E Davi, com dolor, disse, eu tenho experiência com Deus. Ali não é normal aquela árvore se mexer. Aquele vento não é normal. Ali é Deus, ali é Deus, ali é Deus. Eu sei que é Deus que está dizendo, vamos agora, que ele vai entregar os nossos inimigos em nossos pés. Pois Davi sabia em quem ele confiava. E foi justamente o que aconteceu nesse texto. Deus deu sinal para Davi que ele tinha que esperar, porque o sinal que ele desse era o momento deles partirem para a guerra, que eles iam vencer aquela batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que os valentes de Davi, que está lá em 2 Samuel, capítulo 23, eles eram pessoas que estavam longe da cidade, estavam no deserto. Eles estavam em descrédito pela sociedade. E Davi foi para lá, porque o rei Saul queria matar ele. Davi constrói um exército de pessoas endividadas, de pessoas mau caráter, de pessoas desprezadas pela sociedade, e Davi começa a forjar o caráter de cada um daqueles homens que ninguém amava, que ninguém gostava, que todo mundo odiava. E Davi levanta um exército de homens com caráter transformado. A Bíblia diz que eles são conhecidos como os valentes de Davi. Josebe Bessebete foi um dos principais dos capitões de Davi. A Bíblia diz que ele, lançando a sua lança, matou 300 homens de uma só vez. Quem não conhece Abisai, irmão de Joabe, feriu 300 homens de uma só vez. A Bíblia diz que na caverna de Adulão, em Belém, havia 3 valentes que lutaram e trouxeram água para Davi. Quem não conhece Benaia, ele feriu 2 leões de Moabe. Quem não conhece Adino, feriu 800 homens de uma só vez. Isso eu não estou inventando, não, está na Bíblia. Eleazar feriu os filisteus até cansar a mão e ficar a mão apegada à espada. Esse Eleazar, ele lutou tanto que a espada não desgrudava da mão dele. E ele matou muitos filisteus. Samar lutou por um pedaço de terra. Deus, ele faz uma promessa.
de nos dar vitória em cima dos nossos inimigos. Há 7 promessas que Deus faz lá em Apocalipse, para quem venceu o inimigo, para quem venceu o pecado, para quem venceu o diabo e para quem venceu o mundo. Lá em Apocalipse 2:7, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de meu Deus. Segunda promessa, Apocalipse 2:11, ao vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Terceira promessa, Apocalipse 2:17, ao vencedor darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca com um novo nome. Quarta promessa, Apocalipse 2:26, aquele que vencer totalmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da Apocalipse 3:12, farei vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. A sétima promessa, Apocalipse 3:21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, e assim como também venci, sentar-me-ei com meu Pai em seu trono. Aleluia. Eu finalizo esta palavra, esta tarde, com essas 7 promessas que Deus faz para cada um de nós, se nós perseverarmos até o fim. Que Deus, nessa tarde, venha jogar por terra esse gigante que tem te perseguido até os dias de hoje. Você olha para um lado e para o outro e parece que não tem mais como vencer. Então, fica esta palavra profética. Esse teu inimigo cai por terra hoje, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida do pastor Rony no seu ministério profético aí no país da Bolívia, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor LG. Sou muito agradecido a Deus por esta palavra. Deus, ele faz coisas extraordinárias, como diz o pastor Antônio aqui em um dos comentários. Ele diz, glória a Deus. Deus pega quem a sociedade despreza, um eu, por exemplo, e o Senhor levanta e capacita para confundir os que se acham poderosos. Homens endividados, homens que estavam sendo perseguidos por causa de dívidas, são transformados em 37 valentes, do qual eu cito Benaia, um dos grandes também, Senhor. Então, nós temos aí, como eu pregava ontem, instrumento escolhido por Deus. Eu pregava sobre a vida do apóstolo Paulo, mas se a gente for sondar a Bíblia tem inúmeros homens escolhidos por Deus para fazer a diferença. Isso é fabuloso. E eu quero aproveitar que nós estamos ao vivo e o pastor Antônio Luiz, de São Paulo, de Jardim Pirituba, cidade de Jardim Pirituba, São Paulo, está nos ouvindo, e eu quero agora estreitar o caminho para ele. Na segunda-feira, ou melhor, na quarta-feira que vem, pastor Antônio, eu quero que o senhor traga a mensagem para nós. A mensagem para nós às 10 da manhã, horário de Bolívia. E se o senhor está de acordo, me dá um amém aí, a gente vai planejar como é que é o sistema de entrar ao vivo junto comigo, tá bom, pastor Antônio? Vai ser um privilégio ter o senhor trazendo a mensagem da palavra de Deus aos nossos corações, em nome de Jesus. Pastor LG, um abraço fraternal. Amém, à sua família, aos seus filhos, ao seu ministério, que siga prosperando no nome de Jesus, e que, se Deus permitir, vamos estreitar as mãos aí. O senhor está em Lisboa, né? Eu estou em Algávia, na quarteira de Vila Moura. Não importa, eu vou atrás. É 2 horas de Lisboa de carro. Ah, perfeito. Eu estive em Lisboa. Eu gostei muito daquela região ali do Porto de Lisboa. É tremendo aquilo ali, né? É glorioso. Mas, meus irmãos, nós somos agradecidos a Deus pela vida do pastor. Que Deus Amém. Continue abençoando. Vamos fazer a oração final e aí estaremos nos despedindo debaixo da graça de Deus. Por favor, pastor, faça a oração. Amém. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento de oração, nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos permite
estarmos aqui adorando o teu nome, glorificando o teu nome, apresentando o teu nome a toda a terra, por intermédio desses meios de comunicação, pelo Senhor ter nos dado esse privilégio de fazer exposição da tua palavra e mostrar ao mundo o inimigo que o Senhor não vence. Todos os inimigos da tua igreja foram derrotados pelo teu poder. Eu creio, Senhor, que os inimigos da tua igreja lá em Bolívia, os inimigos da igreja no Brasil, aqui em Portugal, na Suíça, na Irlanda, na Espanha, em qualquer lugar do mundo, vão ser derrotados em nome de Jesus Cristo, porque a igreja, ela tem os generais dos generais, o homem de guerra, que é Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Eu quero, nessa tarde, ministrar cura divina para todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo e recebendo pelo poder da palavra a cura divina, a libertação e a salvação em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Um abração forte. Em nome de Jesus, né? Pedido de oração da Lucivanda Freitas, vamos estar orando, tá, minha irmã? Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Tchau.